alegria falar com vocês sobre esse tema que você clicou aí. É um tema que vocês me pedem há anos, não é pouco tempo não, há anos mesmo. Ana Júlia, fala da sua experiência com o batismo no Espírito Santo. E eu, na verdade, não falei sobre isso ainda, porque eu palestro sobre isso, né? Mas já tem tantos anos que eu tô palestrando sobre esse tema, que eu falei, eu acho que chegou a hora de trazer isso pro YouTube. E aí eu orei, né? Falei, Deus, será que tá na hora de eu trazer isso? Tá na hora de você trazer isso. Então é por isso que eu tô aqui falando com vocês sobre algo tão pessoal, que vai edificar muito a sua vida, principalmente se você tem uma crise existencial por causa desse tema, porque isso não aconteceu na sua vida, porque, meu Deus, só todo mundo passa por isso, menos eu sou muito ruim mesmo, não presto pra nada. Na verdade, esse é o relato de muitas pessoas que falam comigo sobre esse assunto. E eu quero muito te ajudar nisso, quero mesmo muito te ajudar nisso. Mas antes da gente continuar, eu quero que você deixe o seu like. E durante o vídeo você pode comentar o que você achou, qual foi a sua experiência, se você gostou. Eu preciso do seu comentário aqui abaixo. E eu preciso também que você verifique se você já é inscrito, porque muitas pessoas que vêm aqui no nosso canal não são inscritos no canal. E isso não pode, gente. Temos que resolver isso aí. A minha experiência é engraçada. Eu vou falar sobre esse assunto com muito temor, sabe? Mas a minha experiência, ela é cômica. E eu creio com todas as letras que Deus me fez passar por essa experiência para que hoje eu viesse aqui testemunhar para vocês. Para milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, já tô profetizando logo, né? O que aconteceu, na verdade, é que eu me converti numa igreja presbiteriana do Brasil. E a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja bem tradicional. Pouco se fala sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Foi muito bom para mim também ter conhecido a presbiteriana, uma igreja que está no meu coração, mas eu tinha uma amiga que frequentava um culto paralelo, culto de fogo, durante a semana, na casa de uma irmã. E eu fui com ela recém-convertida, devia ter o quê? 17, 18 anos, fui com ela pra essa casa dessa irmã. Preciso contar isso pra você entender o que aconteceu na minha vida. Lá na casa da irmã, foi uma confusão. Era gente rodando, era aquela coisa, aquele mover todo, tal. A minha primeira experiência com esse mover do Espírito, tô dizendo que o Espírito Santo não estava lá, tá? A minha experiência foi péssima. Eu fiquei com medo, eu tive uma péssima impressão e eu não quis, ao longo da minha vida, mais contato com nenhum tipo de manifestação desse sentido, tipo oração em línguas, dança no Espírito e aquele manto, sabe? Aquele fogo. Eu não quis. Eu tive um bloqueio, sabe? A partir dessa experiência eu tive um bloqueio com relação a isso. Eu fiquei com medo, eu achei que não era de Deus, sabe? Eu não consegui entender, eu não tive também uma pessoa para me esclarecer o que estava acontecendo. E foi muito ruim mesmo, foi muito ruim. Ao longo da minha vida, eu vim trazendo isso dentro do meu coração. Isso é falta de domínio próprio. A menina tá ali se tremendo, que é isso? Não precisa. Então eu me tornei uma pessoa muito crítica com relação a tudo isso. Mas os anos passaram e eu casei com o homem mais pentecostal da face da terra, né? Vocês conhecem meu esposo, mas algumas pessoas já viram ele pregando, já tem intimidade com o Germano e ele é cara muito pentecostal. Ele hoje nem é a metade do que ele era na época que a gente casou. E foi uma loucura, porque Germano ele rodopiava pela casa. Eu já conheci ele assim, né? A gente ia orar na casa das pessoas. Ele orava, sabe, de uma maneira muito fervorosa. E eu queria morrer, eu queria me enfiar debaixo da mesa, porque eu tinha vergonha, eu não gostava. Isso nos distanciava de certa forma, porque ele pensava de um jeito a respeito disso e eu de outro jeito. Então a gente sofreu durante muitos anos, tá? Como vocês sabem, a gente acabou de fazer 18 anos de casado e no início foi muito louco. A gente não caminhava junto com relação a isso. E ele se sentia muito frustrado também, porque ele queria que eu me soltasse mais, né? Me liberasse mais e na verdade eu realmente tinha um bloqueio mesmo, gente, com relação a isso. Um bloqueio tal que somente Deus podia tirar da minha vida. Não que eu precisava ser exatamente como Germano, tá, gente? Eu tô falando aqui
e você que está me assistindo, pode ser que você seja diferente do seu cônjuge, diferente das pessoas. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, ministrando muito sobre batismo no Espírito Santo, muito mesmo, tá, gente? É que o Espírito Santo ele vai se manifestar de maneiras diferentes na vida de cada pessoa. E a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre as características do Espírito Santo. Mas eu tô tentando ser uma metralhadora pra falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês aqui bem rápido. Chegou um determinado momento da minha vida que eu tava me sentindo muito fria espiritualmente. Eu não tinha um aprofundamento da palavra, eu não tinha vontade. Meu marido tá me ligando aqui. Eu tô falando de você aqui no YouTube agora, pras pessoas. Tô falando que você é lindo. No instante eu te ligo, viu? Tá tudo pronto o almoço aqui, só não limpei casa ainda, tá? Tchau. Onde eu tava? E eu tava me sentindo fria, tá? Tô olhando aqui pra Bíblia e lembrei. Eu nunca tive, assim, desejo de me aprofundar mais pela palavra. Eu tinha uma dificuldade muito grande de orar, sabe? Gente, a minha dificuldade de orar era tão grande que quando fazia aquele círculo pra orar, dar a mão, eu ficava assim, ó, inquieta. Faltava na minha vida algo, sabe? Embora eu me dizia, assim, ter tido já a minha experiência com o Espírito Santo, e isso era muito forte quando eu dançava. Porque vocês sabem que eu sou ministra de dança e tal, sou professora de dança desde novinha. E isso era muito nítido na minha vida quando eu dançava. Eu conseguia me expressar melhor com Deus na dança, mas eu queria algo mais. No ministério, sabe, meu marido só, eu não queria acompanhá-lo. Eu não me entregava 100%. Eu precisava de algo mais. E é esse algo mais que eu considero uma virada de chave na minha vida, que talvez precise ser a sua virada de chave. E eu tinha muita vergonha, sabe? Por exemplo, se eu fechasse meus olhos e eu começasse a orar mais fervorosamente, de repente a presença do Espírito Santo fosse muito forte, que eu começasse a tremer, eu já parava. Eu tinha um receio mesmo. Então, eu comecei a orar e dizer a Deus que eu não queria mais fazer as coisas do meu jeito, que eu precisava que Ele movesse a minha vida do jeito dele. Então, o batismo no Espírito Santo, na minha concepção, foi o dia que eu falei, a partir de agora, eu vou ser conduzida pelo Espírito Santo. E quando eu falei isso pra Deus, foi num culto de mulher, sabe? Eu nunca me esqueço. A gente tava com umas pedras na mão e era um ato profético, a gente colocaria essas pedras no altar, deixando aquilo que a gente precisava entregar a Deus naquele dia, como uma entrega, como um Isaac. E eu entreguei mesmo a minha particularidade para Deus naquele dia. Não foi a minha vida, eu já tinha me convertido há mais de 10 anos. Mas eu falei que daquele dia em diante, o Espírito Santo poderia fazer comigo o que ele quisesse. E aí foi isso que aconteceu. Naquele mesmo dia, eu já abri a minha boca, eu já orei em línguas. Eu já comecei a falar, eu não sabia como era, eu não queria isso, eu não conseguia controlar. Mas eu não queria controlar mais, sabe? É diferente, foi diferente de tudo que eu já vivi com Deus, porque a partir daquele momento, eu falei, meu Deus, foi isso que eu resisti a minha vida toda, sabe? Por que eu fiz isso? Porque a sua presença na minha vida, essa entrega, isso que eu tô sentindo aqui agora, sabe? Que não tenho nem como descrever pra vocês. Eu resisti a minha vida toda. E a partir daquele momento, eu comecei a ter uma série de experiências com Deus. Foi muito engraçado, porque eu fiquei com vergonha de contar isso pro meu esposo, né? Depois de tantos anos. E eu lembro que eu tava no louvor, assim, do lado dele, né? Durante os cultos que sucederam essa minha experiência. E eu ficava assim, tal, e eu falava, meu Deus, aí eu tampava assim pra ele não ouvir, porque ele falava assim, gente, tá acontecendo alguma coisa com essa mulher. Alguma coisa aconteceu diferente, que eu tô achando ela estranha. E eu comecei, mas não teve como, sabe? Porque aos poucos foi notório o que Deus fez na minha vida. Eu saía dos cultos assim, ó, de cabeça pra baixo. Porque na minha vida foi necessário que fosse desse jeito. Que Deus realmente movesse e provasse pra mim que Ele é o dono da minha vida, que Ele estava no controle da minha vida e que eu não precisava ter vergonha daquilo, que eu poderia me entregar mais e mais e mais. E até hoje tem sido assim. Eu posso dizer a vocês que foi de fato um divisor de águas na minha vida. Só que eu quero te tranquilizar e te dizer que a experiência de cada um é de um jeito. A sua experiência não foi igual à minha, e se você ainda não viveu isso, talvez não seja desse jeito, talvez seja diferente, mas o que você precisa de fato é fazer uma oração de entrega a Deus. Agora é entrega mesmo, é passar a obedecer, a ouvir mais, sabe, a se consagrar mais. Eu
eu percebo uma grande mudança na minha vida a partir desse dia, tá? Eu não tenho como dizer a você que não teve esse marco, esse dia. Pode ser que você tenha experiências gradativas com o Espírito Santo, mas eu me lembro exatamente do momento em que eu fiz essa entrega, como se eu tivesse pulado de um penhasco nas mãos de Deus para sempre. E quando você tem essa experiência, você não esquece mais. E se você já teve e nunca mais você sentiu a presença de Deus, eu sei que esse vídeo está queimando dentro de você e você quer viver isso de novo. E você que nunca viveu, talvez esteja aí queimando também, dizendo: Deus, eu quero viver isso. E eu quero te ler um texto primeiro, dizer a você que está lá em Atos 1:8, que é o texto que eu leio nessa minha palestra. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aí no seu bairro, na sua casa, aonde você for, levando a presença do Espírito Santo, Deus vai ser conhecido e glorificado. É isso que é batismo, é isso que precisa acontecer na vida de todo cristão. Precisa mesmo. Eu tô aqui para te incentivar, eu tô aqui para profetizar. Grandes coisas vão acontecer na sua vida quando você fizer essa entrega. Amém? Eu falo muitas coisas sobre o batismo no Espírito Santo na palestra que eu não quis assim trazer aqui agora, porque às vezes são coisas particulares para cada lugar que eu tô, assim. Deus me dá algo específico para aquelas pessoas, mas foi isso que eu senti de falar para você aqui que tá me assistindo e espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo, gente, muito, muito, muito nos seus grupos. Ele vai ser um vídeo muito esclarecedor para muitas pessoas, eu creio, em nome de Jesus. Fica com Deus, um beijo.